Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje a gente já está com o número 23, a 23º já, e dele, vamos seguindo aí. O podcast, o nosso podcast aqui é para empresários, é para o pessoal aqui da nossa região, aqui da região de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Itapema, de Brusque, de Itajaí também, para o pessoal que está se destacando. E hoje a gente trouxe aqui uma mesa muito boa, duas doutoras, né? E a gente está continuando, a outra vez também, a gente trabalhou com um advogado, o pessoal que estava iniciando, e agora a gente vai dar seguimento. Deixa eu apresentar para vocês a Rafaela e a Juliana. Muito obrigado, Noel. Fiquei muito feliz com o convite, poder contribuir aqui um pouco do meu conhecimento sobre os direitos do passageiro no mês do consumidor, né, doutora Juliana? Pois é, dia 15 de março, né, foi aí o mês do consumidor, o dia do consumidor, mas a gente trata aí o mês do consumidor, né, Rafa, porque tem aí, como vocês podem ver, acho que milhões de promoções, mês do consumidor, aproveite. Então a gente quis encerrar com nada mais, nada menos com uma informação valiosíssima, né, Rafa? Exatamente, as pessoas gostam muito de viajar, inclusive nós todos aqui, e nada melhor do que ficar por dentro aí de todos os seus direitos quando estamos relacionados ao direito do passageiro, gente. Fiquem atentos aos seus direitos. Aí, beleza, então. Então a ideia, o pessoal já deu o clima, já deu uma intenção disso, e é isso. Para você que anda, né, anda de busão, legal, mas vamos além. Mas para você que anda de avião, e a gente vai estar entendendo todos os seus direitos, o que pode, o que não pode ser cobrado, questão de questionamento, você que ganhou o translado, isso tá certo, tá errado, e tem coisas aqui, a gente já conversando em off, e diz, pô, mas como assim não? E aí a gente vai estar entendendo, para tu ver como a gente fica e acha que a gente não tem o direito, e aqui a gente vai estar entendendo muito, tá? Eu acredito que a gente vai aprender muito isso, então, aí o podcast do número 23 sobre o direito do consumidor específico para quem anda de avião, certo? Só para lembrar para você que sempre tem o lançamento na segunda-feira e na quinta-feira, sempre às 19 horas, aguarde. O pessoal que você está aqui já está interessado no assunto, gosta disso, eu vou pedir aí para você se inscreva, comente também, que isso ajuda bastante a crescer o canal. Tá bom? Certo? Vamos lá e vamos começar. E eu vou pedir a licença para as meninas, se podem. Tá tirando, deixar, não chamando de doutoras. E aí já chamei de meninas também, mas trazer uma coisa mais informal e trazer um pouco mais próximo do público, que isso que é o TiarajuCast gosta, né? Sabe, de amigo mesmo. Mas me conta sobre isso, tá bom? Vamos começar então, e aí fica a critério de vocês, quem quiser responder. Quando o voo dá normal, ok, mas quando o seu voo é cancelado. Vamos lá, vou começar dando o start aqui. Inicialmente pode desfazer aí das formalidades, tá? Ou não? Fica bem à vontade. Pode me chamar de Ju, inclusive. Pessoal, a ideia é voo atrasado superior a 4 horas ou cancelado, tá? Vocês têm direito à indenização. Da onde que vem tudo isso? Entenda que a partir do momento, Noel, você foi lá, se programou, não interessa, né, Rafa, para qual finalidade se é para uma viagem a trabalho, se é uma viagem a passeio, você se programou, tem toda uma programação feita. Se organizou, certinho, né? Organizou, total. E automaticamente, quando tem o atraso ou ainda o cancelamento, isso te causa um transtorno. Então é um dano moral presumido, ou seja, a gente não precisa comprovar ele. O simples fato de ter sido atrasado superior a 4 ou cancelado, tá fora do limite previsto pela ANAC ali, que é 72 horas antes, tá? Para que eles podem cancelar. Passou disso, e aí já tá causando transtorno, né? Uma recomendação, doutora Juliana, né, até contribuindo aqui, é que se você for surpreendido com um cancelamento ou um atraso ali, peça imediatamente no balcão da companhia aérea a declaração de contingência. Declaração de contingência. Doutora, eu não lembro desse nome.
não tem problema. Então chega lá e pede um documento que comprove o porquê daquele atraso. Não é sempre muito importante, eu recomendo isso para as pessoas que eu conheço, para os meus clientes, porque isso pode ser útil ali, caso seja necessário um processo judicial. Na verdade, quanto mais informação a gente tiver em mãos, melhora o dano moral. Porque daí a gente fica mais completo ali. É como eu sempre digo, eu perdi um dia de trabalho, por exemplo. Atrasou, em vez de eu chegar na segunda, eu cheguei na terça e a empresa me descontou. Então pega o comprovante que a empresa te descontou. E já vai, entende? Então, né, Rafa, quanto mais documentos a gente tiver, por mais que ele é presumido, quanto mais documentos a gente tiver, a gente melhora esse dano moral. Né, conforme vai indo a situação. Na dúvida, produza as provas que você puder. Tira foto, faz filmagem, pega contatos ali de outros passageiros ou de pessoas que podem ter presenciado o que aconteceu. Dependendo da situação, pode vir a ser testemunha. Geralmente, nesses processos, não tem audiência de instrução, mas se for uma situação que seja necessária, você vai ter ali um suporte, declaração de contingência, se teve gastos, guarda comprovante de tudo. E o que eu também recomendo? Tira foto, porque às vezes aqueles papéis se apagam, a pessoa às vezes pagou no dinheiro, não tem comprovante. Gente, tira foto de tudo. Na dúvida, vai tirando foto e depois tira uma dúvida ali ou procura um advogado da sua confiança para te esclarecer melhor ali o que seria esses direitos. Tá. E aí, pensando então nisso, né? Olha só, por mais que seja, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou para trabalho. Aí eu vou para trabalho, tenho o meu voo chega às 5 da manhã, vou dar um exemplo. Eu tenho, depois passou 4 horas e tudo mais, aí eu tenho uma reunião de trabalho, de fechamento de trabalho. Pô, não vou, por mais que avise ele e tudo mais, tem um dano aí, querendo ou não, puxa isso. Aí, ou senão, eu tô com a família, né, toda a família, a criança é pequena e tá ali, e a gente alugou o hotel lá, e querendo ou não, há um roteiro a ser organizado para isso, e depois chega lá, também é cortado. Eu vou trazer uma situação real aqui para vocês, que inclusive nós vamos ingressar agora, tá? A cliente, que aconteceu? Ela se organizou para uma viagem para o Recife, ela, o marido e o filho de 3 anos, tá? E aí teve primeiro um atraso, desse atraso para fazer a conexão no outro aeroporto, aí atrasou também, logo ela perdeu uma diária do hotel de luxo. Essa diária do hotel de luxo, o dia era R$ 2.700. Então veja, já começamos pelo dano material, na verdade, né? Mas todo o transtorno que ela teve desde o primeiro atraso, veja que a companhia pagou a alimentação e pagou o traslado. No entanto, a criança de 3 anos, muito cansada, ela teve que fazer aquela alocação daquele espaço que tem no aeroporto, sabe? Para a criança conseguir descansar. Veja. É bebezinha, é criancinha, cara. Bebê ainda não é. Mas assim, é criancinha. E quem tem família, né? Quem tem criança, sabe como é que é. Tu segurar essa criança ali, cara. Ela ficou tão nervosa que ela fala assim, quando ela fala pra agência de viagens ali, né? Eu tô com tanta raiva que perdi até vontade de ir. Não queria ir mais. Veja, né? A pessoa se programou pra tirar umas férias, era o tempo que deu, né? E você vai mais frustrado já na ida da viagem do que por conta de atrasos, assim, um atrás do outro e sem previsão, né? Enfim. Então, o que acontece ali? A gente vai precisar, a gente vai juntar ali todos os cartões de embarque, tudo bonitinho. Como ela tinha um agenciador, né? Então, ele tem bastante documentos ali. Tem a questão do hotel também. Então, ela deveria chegar 11 da manhã. 11 da manhã era o check-in dela no hotel, em Recife. Ela chegou 1h15 da manhã. Era uma viagem de quantos dias? Eram 8, 9 dias. Ou seja, era uma viagem curta, né? Que ela queria aproveitar, a diária cara. Isso, a diária é alta. A diária é alta, né? Então, veja. Então, assim, entende que vários... Sim. São detalhes, por isso que eles colocam... Por isso que já é um entendimento pacífico do tribunal. Né? Teve o voo atrasado ou cancelado, atrasado superior a 4 horas, porque entende-se que, né, a partir desse número, o transtorno vai acontecer.
você tem direito à indenização. Tá? Eu E essa sempre- indenização vai oscilar conforme a Eu situação. sempre gosto desses exemplos práticos, porque isso vai trazendo clareza para as Uhum. pessoas, porque elas às vezes passam por situações e nem imaginam que tem direito. A empresa, que nem nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começar a nossa reunião, a empresa me pagou ali uma hospedagem, né? Eu fiquei no aeroporto esperando por tantas horas, então tá tudo certo. Não necessariamente tá tudo certo. Isso, ó, Geralmente não tá nada isso. certo. Olha só, e é esse aí que eu fiquei pensando, assim, não, mas se ela pegou e pagou, né, se né, fez o translado lá, pagou um hotel e tudo mais, mas não é o correto, isso, entre aspas, eu sei que é, mas tem um a mais disso, né, e é esse que eu fiquei assim, pô, que legal. Por isso que é legal, pessoal, assim, ó, tu tá conhecendo os teus direitos, tá correndo atrás, diz assim, o que você pode, o que você não pode fazer, né, cara, vai muito além do simplesmente, houve um atraso, tem uma programação, mas também tem uma organização, e é bom isso, porque até se o pessoal não dá bola para isso, a empresa costuma fazer e tanto faz. Sim, né? na verdade, acho que a gente pode pôr um número aí, tipo, de 10, 3, 4 entra judicialmente. Então, eles ganham muito, acaba deixando, né? Mas eu entendo que hoje em dia a gente tem muito golpe pela internet. Então, se você. É engraçado que se você digitar esse tema no Google, vai começar a aparecer para você, assim, toda hora, voo atrasado, cancelado e tal. Inclusive, temos aí empresas, tá? Não sei se você já viu isso, Rafa, Eu já até sei o que você vai falar. no Instagram, tá assim, ó. Ganhe 10 mil de dano moral por voo atrasado ou cancelado. Simule agora. Uhum. Tá? Gente, pessoal, assim, ó, essa prática É um absurdo. é um né? absurdo, tá? Porque você não sabe para onde tá indo as suas informações, então cuidado com isso. Então, a ideia é advogado da tua confiança. Então, por isso vocês fiquem ligados aqui no Tiara Jucast, que aqui só tem profissional de valor, né, Não, Noel? até pra assim, um gancho, se alguém prometer um valor específico, uma causa ganha, Foge. sai correndo, porque quem dá a sentença é o juiz. Exato. Então, não existe causa ganha. Se um advogado chegar te prometendo isso aí, foge que é cilada. É cilada. Não tem causa ganha. Do nada pode mudar o entendimento e você tá no meio do processo. Não é, Rafa? Eu Já sempre, aconteceu isso com você? aqui eu prezo muito assim pelaquela conversa sem curva. Sempre que eu vou conversar com o cliente, eu prezo muito pela transparência e você não tem que prometer nada. Você procura fazer o melhor trabalho possível, mostra os riscos, mostra as chances. E claro que a gente analisa as melhores chances ali daquele caso concreto, que nem eu prezo muito assim, que todo passageiro, todo consumidor, ele tem que ser tratado com respeito, é o mínimo que se espera. Você está pagando por uma passagem, quer uma viagem, não é um favor, você não está ali de graça, o bilhete de passagem é um contrato, então você está pagando para a companhia aérea para ter uma viagem Tranquila. da melhor maneira possível, exatamente. Isso, tá? Vamos voltar um pouquinho, simular um pouquinho isso, né? Para deixar isso bem claro, tá? Então, atrasou e aí o que o pessoal faz o quê, né? Faz o translado, deixa o pessoal no hotel. Me explica um pouquinho com assim, detalhezinhos. É assim, a resolução ali da ANAC diz o seguinte, fala, olha, atrasou 2 horas, então o passageiro tem direito à alimentação, Isso, ao voucher ali, tá? E se precisar ficar num hotel, o traslado do aeroporto ao hotel vai ter que ser custeado pela companhia, tá? A partir de 4 horas. A partir de 4 horas e também o próprio hotel ali, tá? A hospedagem. Isso aí é uma resolução da ANAC que tem que ser cumprida. No entanto, acontece, tá? Em alguns casos da companhia nem isso fazer. Mas eu já tive cliente que falou, não, fizeram, porém, vou até usar um termo aqui, porém o hotel era xixilento, o termo que ele usou era foi esse, tá? Então, era ruim e assim, horrível. E a alimentação foi só um lanche lá, assim, michuruquinha. Não era um voucher para você ir lá jantar em algum lugar, tá? Então, veja. Então, tem tudo isso, tá? Então, não significa dizer que
se a companhia cumpriu com isso, você não vai ter o dano moral. Não, o teu dano moral ele vai existir da mesma maneira. E até se ela deu um voucher, porque o aeroporto tudo é um preço mais elevado, né? Se ela foi lá e te deu um voucher ali de R$50, mas às vezes não paga nenhuma. Um salgado e uma água já foi às vezes, mais do que isso. Então, se você gastou um valor maior do que o voucher, pega aquele comprovante e guarda. Essa do hotel, teve um cliente meu uma vez que teve um problema de atraso excessivo, teve um cancelamento, depois um atraso excessivo, ficaram ali em São Paulo, e o pior é que eles deixam os passageiros a madrugada inteira para tentar achar um hotel, Encaixar, assim. e eles tiveram a coragem, era uma companhia aérea, não vou falar o nome agora, mas enfim, são 3 aqui, as mais famosas, As mais famosas não precisa nem, né? Deixaram ele ali e falaram que não tinha hotel em São Paulo. São Paulo, gente. E colocaram eles fizeram uma sugestão para eles irem para Santos. Aí o que eles fizeram? Como não tinha a menor condição, porque o voo já era logo na sequência, eles pagaram do bolso deles ali um hotel em São Paulo, guardaram o comprovante e depois foram restituídos. Então você não tem que aceitar tudo que eles impõem. O que eu vou te dar de voucher é só R$50, aceita isso daqui. Porque realmente a gente sabe que no aeroporto tudo é mais elevado. A hospedagem, às vezes, não é o que você está acostumado, o ambiente, tudo vai muito do padrão do que aquela pessoa está acostumada a gastar. Eles analisam isso, o juiz analisa isso também. Analisa. Eu tive um caso que ele também teve que pagar do bolso. Ele até pegou lá um Airbnb do bolso, ele e o amigo, por conta do atraso que passou, aí acabou que foi pro outro dia. E foi restituído também, né? Isso, a gente, na verdade, esse nós estamos aguardando. Estamos no litígio ainda, né? Tá em andamento. Mas eu tenho um case de sucesso fresquinho, Noel, pode contar? Claro, pode contar. Conte aí. Esse é bem interessante esse, tá? Elas iam para um evento em São Paulo. São duas meninas, iam para um evento em São Paulo. Se programaram, pediram folga no trabalho, porque era um bate-volta. Então, precisava estar também ali no final de semana certinho. Era o final de semana inteiro, certinho. Sexta, sábado, domingo. Pra segunda tá de volta. E aí, o voo era 5 da manhã. Então, elas acordaram às 3. É aquele voo que você nem dorme, né? É o voo que você não dorme. Elas acordaram às 3 pra justamente já não correr risco de perder, né, e tudo mais. Aí ela resolveu abrir o celular, tinha uma notificação no e-mail. Ela acordou às 3. O voo era 5. O e-mail da companhia veio às 2:30 da manhã. Seu voo foi cancelado. Cara, e detalhe, aí ela pegou, pensa, aí já fez uma bagunça só. Tudo. E o evento, a sorte que o evento ainda era no sábado. A sexta elas iam utilizar pra dar uma passeada em São Paulo, entendeu? E já tinha também uma hospedagem ali. Mas elas conseguiram ainda mexer e tal, mas ela teve que comprar um outro assento, porque a companheira dela sofre com ansiedade no avião. Então elas têm que sentar juntas pra ela uma ajudar a outra ali. Que ela toma uma medicação e tal, ela tem um pouco de pânico de voar. E aí chegou lá, o assento dela não estava disponível, ela teve que comprar outro assento, acredita? Foi um desrespeito atrás do outro. Foi um desrespeito atrás do outro. Ok. Protocolei ação dia 6/3, tá? Anteontem nós fechamos acordo, 8 mil de dano moral. Tá? Então, isso é um caso. Nossa, o meu também vai dar 8? Pode ser que dê 3. Às vezes acontece do mesmo juiz para um caso parecido, dá um valor diferente. Neste caso, eu fechei acordo direto com a companhia. Então, a audiência de conciliação está marcada para maio. Só que nós fechamos antes, porque essa companhia, em especial, é uma das melhores. Como é que a gente não pode fazer propaganda aqui, mas senão se for viajar, faça com ela, porque pelo menos se der problema, é mais fácil de resolver. Mas, então foi um acordo antes começou o processo, eles já entram em contato para fechar. Vou aproveitar esse gancho de casos concretos, vou dar um exemplo aqui de um caso. É até bom, porque as pessoas às vezes não sabem o tempo que elas têm para entrar com a ação. Então, boa. Em caso de esse tipo de problema referente a passageiro, o Código de Defesa do Consumidor é o prazo prescricional de 5 anos. Então, se você teve algum problema nos últimos 5 anos, você tem direito ali de entrar com processo judicial. Esse prazo ele começa a correr da data do fato, do conhecimento da sua autoria. Então, a gente já sabe, a data é a data da viagem e a empresa aérea que fez aquele problema. Então foi assim, num evento ali que eu estava conversando ali era até um amigo, ele mencionou que tinha quase 5 anos, na verdade, quase 4 anos, que ele tinha passado um problema com uma companhia aérea,
Tava ele, a mãe e o pai. E ele se sentiu muito desrespeitado na época, tentou resolver junto com a companhia, guardou provas de tudo. Teve um atraso ali de mais ou menos umas 18, 19 horas. A mãe dele tem diabetes e a companhia chegou um momento que ela pousou ali, não pousou no local que era para pousar, que era em Congonhas, pousou em Campinas, ficou com o avião parado. Ele falou: olha, a mãe precisa se alimentar. E aí os tripulantes lá falaram que não tinha alimentação dentro. Então, tudo bem, então deixa eu descer e comprar. Não deixaram descer. O que ele fez? Ele, médico, foi gravando todas as provas, falando: olha, vocês estão fazendo uma coisa que minha mãe pode passar mal aqui do jeito que vocês estão fazendo. Ou seja, não é só o erro do atraso excessivo. Eles praticamente fizeram um cárcere privado ali deles. Não permitiram o direito de ir e vir da pessoa. Então, a importância de você pegar o seu celular e fazer as provas. Gravou, fez filmagem, tudo que ele podia fazer ali na hora, ele fez. Exato. Tanto que na época, quando a gente entrou com o processo judicial, a sentença deu mais de 30 mil para os três. Era o pai, mãe e filho. Por que deu esse valor? Porque conta os juros desde a data lá do evento. Então, tanto porque teve dano moral, dano material. Um valor atualizado ali. Então, tinha quase 5 anos, estava quase prescrevendo. Ou seja, fiquem atentos ali no prazo prescricional, porque se tivesse dado 6 anos, já não dava mais o que fazer. E uma das coisas, e aí agora conversar bem olho no olho, tá? Porque as empresas, não só, aqui a gente está falando de voo e tudo mais, mas por que as empresas fazem isso? Porque elas sabem que o correto é fazer A e eles fazem B ou C e tudo mais, tá? A lógica é uma só. Pô, entro menos na justiça, eu vou colocar 10, 2 vão entrar com processo, o resto é lucro. Exatamente. No fundo é isso, né? Se a gente vai pensar nisso, olha só, né? Cara, eu tenho certeza que eles fazem esse cálculo, né? É tanto assim, então vamos contar e toca o baile, né? Aí não é à toa que já entram quando tu entra com processo, e daí eles já entram com um acordo, geralmente é isso, né? É justamente, essa é a linha da responsabilidade deles, porque a gente tem aí a questão da responsabilidade civil, tá? Voltada para a relação de consumo, que é uma responsabilidade civil objetiva, que a gente fala que independente de culpa ou dolo, ou seja, independente se você teve culpa, não teve, se você teve intenção, não teve, você vai responder. Esse é o risco do negócio. Sim. Tá? Então, o meu voo foi atrasado por conta da neblina, por conta do tempo. Então. Sim. O risco do negócio. Mas isso tudo porque, né, Rafa, os valores que envolve também são muito altos. Então, acaba que a gente pode pensar assim, não é tão prejudicial a eles, porque senão eles não iam continuar cometendo os mesmos erros, até porque nós não estamos só atrelados a um atraso de 4, 5, 18 horas. Não, nós estamos falando de diversos fatos que podem ocorrer dentro disso, como o caso do cliente dela, por exemplo. Não, e se você for parar pra muita pensar, coisa pequena que tem, que são detalhes, né? Que fazem toda a diferença. E eles fazem um estudo do tempo que é necessário. Exato. E além disso, ainda tem ali a resolução da ANAC que meio que resguarda eles. Porque se o atraso for até 4 horas, não adianta entrar com processo lá que o juiz vai falar que não, olha, isso aqui é um mero aborrecimento, né? Então, ou seja, além do horário normal, eles ainda têm, tipo, uma margem de, né, resolver o problema. E isso que você falou, né, é interessante até com relação ao overbooking. Porque o que é o overbooking? O overbooking é quando a empresa ela vende mais bilhetes de passagem do que os assentos que teriam disponíveis. Por que ela faz isso? Ela já faz pensando no lucro. Não, peraí, vai ter uma galera aqui que não vai, então eu já vou vender mais. E muito disso, às vezes, constrange aquele passageiro que chegou ali e não, você não vai embarcar. E isso acontece o tempo inteiro, né, doutora? Sim, isso aí, inclusive, foi o que aconteceu com a 1, 2, 3 milhas. Foi do overbooking, eles venderam a mais, né, do que realmente tinha. Você lembra, né? Sim. Toda hora. Acho que todo mundo lembra aqui do caso da 1, 2, 3 milhas. Isso. Que é uma polêmica, né? Isso. Para quem não entendeu qual que é a jogada, o cara, eles vendem... Tá, vou falar bem a real, tá? Eles vendem bilhete a mais, tá? E aí, nesses bilhetes a mais, porque já contando, uma pessoa que ia aí, o filho dela ficou doente, coisa parecida, não vai, não avisou nada e tudo mais, mas ele pegou e vendeu. Tá? O ruim é que se o filho dela não fica doente, ela vai e o outro também vai.
E é aqui que vai dar confusão. Vai ter mais pessoas, aí menos assentos. Exatamente. E a pessoa nessa hora, geralmente ela fica muito indignada. E com razão, ela se sente desrespeitada ali. Mas uma coisa que eu recomendo é, nessa hora, respira fundo. Né? Não vale a pena ali discutir, brigar, tenta se impor ali com respeito, mas se você perceber que não tem o que fazer, produz o máximo de provas que você puder. Porque senão, às vezes, acontece, igual aconteceu com aquele casal brasileiro ali, que começou a discutir num outro país, saiu preso dali, então... É que você acaba perdendo a razão, né? Usa ali do teu direito, que é aqui, ó, minha passagem tá aqui, Tenta conversar. né? O meu com a nome tá aqui, eu humanidade. tenho direito a esse assento, vamos tentar resolver. Né? Porque senão a gente tem aí diversas situações que fogem do controle total, né? E fica bem, e é ruim para todo mundo ali, é ruim na verdade mais pro próprio passageiro que tem um transtorno emocional ali que né, até desanima, às vezes tá viajando para um passeio e a pessoa fala, nem... É verdade. Meu Deus, que viagem turbulenta. Ainda mais quando a viagem é curta. Por exemplo, vamos viajar ali 3 dias, a pessoa tá indo pro Rio, ou tá indo pra alguma coisa que ela... Aí já perdeu um dia e meio, aí já não tem quase nada, acabou a viagem. Pois é, e daí termina, não tem, né? Não tem. E por isso que Não o pessoal tem, daí não quer ir também, pô, isso não vale a pena. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre extravio de bagagem. Como é que funciona isso? Qual que é o direito do consumidor que quando se extravia a bagagem, quando simplesmente não tá ali, ou quando até mexeram, vamos aí um pouco mais fundo, mexeram na bagagem, fala isso. aí, Rafa, dessa... Nossa, esse assunto de extravio, bagagem, uma que é- coisa que eu falo assim, se for bagagem de mão, não tira o olho da sua bagagem de mão. Porque ela fica ali em cima, se alguém mexeu, colocou alguma coisa ali, a responsabilidade é sua. Para você explicar é muito grande. Então, se você for colocar a bagagem lá em cima, fica sempre atento com ela, tenta botar um cadeado, vedar ela ali. E se for bagagem que você despachou, guarda sempre a sua etiqueta de bagagem. De preferência, tira umas fotos ali do que você está despachando, faz um filme da bagagem na hora que você for despachar ela. O máximo que você puder se resguardar, faz. Porque eu lembrei agora que a gente falou do caso daquelas brasileiras que foram presas na Alemanha e ficaram lá 40 dias por conta de uma droga que colocaram lá dentro, que nem delas era. A mala não era dela. Então olha só que confusão que foi. A mala não era delas, trocaram as etiquetas e elas ficaram totalmente ali desamparadas. Até explicar que não era delas, foram 40 dias ali. Exato. Pô, assim, é claro, vai ter um retorno de dano aí. Sim, com certeza. Mas não paga o... Mas não paga. Não vai Esse pagar aí não isso, paga, não compensa o estresse. O abalo O abalo psicológico, sim. não. Porque daí, eu não sei como é que é as prisões, né, na Alemanha, mas mesmo assim, cara, tu tá em outro país, tá preso. Você já não fala, cara, fala a não língua, falar, ai meu Deus do céu, imagina o Huawei, que nem disse, cara, não importa o valor que vão pagar, aí não vai compensar. E se a bagagem foi extraviada, por exemplo, você desceu, desembarcou e percebeu que a bagagem foi extraviada, imediatamente, antes de sair do aeroporto, faça o RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem. Vai lá na companhia aérea e faz o RIB. Por que acontece? Quando a gente fala de, por exemplo, viagem de ônibus, existem 3 etiquetas. Uma fica comigo, uma com o motorista e outra na bagagem. Então eu não pego a minha bagagem sem que o motorista pegue. Já nas empresas aéreas não tem isso. Você pode pegar a sua mala ali. Aí se você sai do aeroporto e não reclamou, pegou a mala de alguém, ou foi, fui para casa para depois reclamar. A empresa aérea vai virar e falar assim, não, você levou, perdeu em algum outro lugar. Não é que você não possa discutir isso, mas eles vão criar mais entraves para discutir. Então vai na hora e já reclama na hora. É o tal do prevenir. Sim. Né? Produz antes tudo, porque caso haja alguma intervenção aí, alguma intercorrência, você consiga provar da melhor forma possível. Sim, e se não lembrar de nenhum desses nomes, declaração de contingência, RIB, faz assim, olha, eu quero algum papel aqui que prova. E não fica só de boca. Eu sei que eu liguei, eu falei. Não, eu quero alguma coisa por escrito. Então, isso é um direito seu e você não abre mão disso. E se a pessoa negar, falar que não vai dar esse documento pra você, filma. Você filma, exatamente. Fala, tô filmando então que você tá me negando, me dá o comprovante. Não deixe ser Gente, hoje a gente tem uma arma violado. na mão que é... Celular é maravilhoso, né? A gente tem uma arma, não, uma ferramenta. Esses dias eu ouvi uma frase assim, que é como se às vezes a vida fosse quase um safari, né?
infelizmente, se eles percebem que você tá com medo ou tá ali, não sabe, tem gente que te engole e abusa disso. Não, eu tô percebendo que esse consumidor aqui não sabe, vou levar ele no banho-maria e vai ficar por isso mesmo. Aí chega aquele consumidor ou passageiro que não produziu prova nenhuma, só tem o bilhete. Claro, a gente, no direito consumidor, tem a inversão do ônus da prova. Né? Então, tem muitas coisas que a gente consegue pedir para a empresa aérea produzir. Só que é muito melhor quando o consumidor consegue produzir o máximo que ele puder. O máximo que ele puder. Na verdade, já existe o entendimento de que mesmo o consumidor sendo a parte vulnerável da relação, hipossuficiente, quando a gente fala, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de hipossuficiência da capacidade dele de produzir provas. Então, ou seja, a empresa tem muito mais capacidade de produzir as provas do que o próprio consumidor. No entanto, o entendimento é, consumidor, produza o mínimo que você assim, o mínimo que, pelo menos o mínimo, qual é o meu comprovante que eu fui, que eu estive lá, né? Ou ainda, quanto mais sagacidade você tem nesse sentido, você vai produzindo o máximo que você puder. E é bem essa. E esse podcast funciona para isso, né? De você tá tentando, tá organizando para ver assim, eu não sabia que eu tinha direito a isso, a questão de organização, pô, agora a minha visão, é completamente, para tu ver, completamente diferente do que eu tinha antes de começar o podcast. Eu já sabia que ia ser interessante, mas não desse jeito, assim, pô, ajuda muito, né, pô, e aí tamo aí pro TiarajuCast, né, querendo ou não, assim, olha que legal, a doutora Rafaela e a Juliana ali, né, Rafa e Ju, que nem disse já para estar conversando. Vamos puxar um pouquinho para que tá na mídia, que o pessoal chega e fala assim, do caso tal, só para entender um pouquinho, buscando mais com mais jurídico mesmo, porque uma coisa é falar, fugir dessa fofoquinha e dizer assim, aconteceu isso com ela, que é bem conhecido, e porque daí o pessoal traz para sua realidade. Fala aí, Rafa, do caso da Ingrid, ou da Janela. Teve o caso o da Janela deu muita repercussão, né? Da Janela, e também teve aquele caso dos brasileiros ali que estavam num voo internacional, se não me engano eles estavam, acho que era indo de Miami para o México, uma coisa assim, e estavam ali discutindo com a companhia, agora fugiu o nome da companhia aérea, porque eles queriam sentar no balcão, no poltrona lá de emergência, tá? Pelo que eu percebi ali, que eu analisei, eles não falavam inglês muito fluente, ou seja, tem algumas coisas que você tem que pesquisar antes de viajar. Se eu vou fazer uma viagem internacional e eu quero sentar na poltrona de emergência, pergunta para a companhia aérea, ou pergunta para um advogado, será que eu posso sentar naquele local ali, pode dar algum problema? Porque pelo que eles estavam falando, o argumento deles era de que eles teriam chegado atrasados, mas o argumento da companhia aérea era de que eles não falavam o inglês correto. E se você for parar para pensar, imagina se surge um problema de fato, e daí, na emergência, eles não sabem nem o que tem que fazer ali, porque quem está sentado ali tem que saber o que está fazendo. Então, esse é um exemplo que teve uma repercussão muito grande, saíram dali discutindo, saíram presos dali. Eu volto para aquela parte do deu problema, tenta discutir, né, ou conversar com urbanidade, porque você não tá na sua casa, você não tá no seu país, você não fala a língua direito, imagina sair dali. Eles poderiam estar aproveitando em Cancún, all inclusive, tomando uns drinks, foram para a prisão. Você vê? Olha só. E o caso da Ingrid, né? Tem o caso da Ingrid, que eu achei, assim, até um pouco de... Não sei se teve um preconceito ali por ela ser mulher ou não, tá? Não é porque foi uma coisa estranha. Foi estranho. A justificativa da companhia falar, não, a gente vai trocar porque você... né, qual é o critério de vocês para que eu ceda, né, esse lugar? Porque você tá sozinha. Ué, mas... E daí? Ela pagou por aquilo, local, é direito pagou dela mais sentar. caro. E não teria, então, assim, com certeza isso aí ainda, né, vai dar um burburinho, tá? Mas eu acredito que ela vai ser ressarcida aí desse dano, dessa exposição e também. Esse caso aqui, ó, é interessante porque o que a gente está falando? Dentro do direito consumidor e do passageiro, quando a gente fala de inversão do ônus da prova, que nem a doutora Juliana falou, tem que produzir o mínimo de provas possíveis, porque existem provas que o juiz, se a gente chegar lá sem prova nenhuma, que a empresa vai virar e falar assim, isso aqui é uma prova diabólica, impossível de ser provada. Vamos pegar esse exemplo aqui da Ingrid. Se ninguém tivesse filmado que ela
trocou de poltrona, se ela não tivesse filmado isso, ela teria desembarcado no horário, né? E daí, como que ela ia provar que ela foi constrangida? Que ela teve que ir numa classe que foi menor do que ela pagou? que ela não ia ter pagou. Provas. Então, nesse caso, dependeria dela como consumidora provar. Porque se ela chegasse, como minha cliente falasse, eu não tenho prova de nada, eu ia falar assim, olha, realmente, nesse caso aqui, a gente fica de mãos atadas. Infelizmente. Então, consumidor, produz o máximo de provas que você puder. É por isso que eu digo que o celular é a melhor ferramenta que a gente Exatamente. tem hoje em dia para esse tipo de finalidade. Não é que, ai, nossa, eu já tô indo premeditando que vai acontecer alguma. Não é isso. Mas é uma questão de prevenção. Eu vou gravar, eu já vou tirar foto, porque se acaso acontecer alguma coisa, é a mesma coisa da guria da janela. Imagine, na verdade, dela não teria nem processado aquela moça que filmou. Porque, meu Deus, ela teve um hype que ela nunca teve na vida dela, nunca ia ter na vida dela. Ficou famosa, ganhou dinheiro. Né? Então, assim, a questão da exigência ali realmente era descabida. Né? Mas só deu também pra provar tudo isso, porque a outra mulher filmou. Sim. Senão, como é que ia provar? E ela não tinha obrigação de sair, Isso. ceder, tá? Um lugar pra criança. Ela pagou por aquele local e acabou. E eu vejo um pouco disso, e aí olhando assim, né, para transição em história, a gente vê um pouquinho disso de dando um foco muito mais para criança do que, e aí chega e pergunta assim, pô, e o mundo real, como é que funciona? E para ela que daí tem toda a justificativa porque ela quer sentar na janela, mas a mãe, né, da criança se sentiu disse, aonde já se veio essa mulher ruim de coração, ao fundo isso, Nossa. ai meu Deus, assim, vai ter que ceder o lugar dela pro meu menininho, né, sabe, tem acho que vai além disso, daí deu um bafafá muito grande, mas tem até onde vai o seu direito e vem o direito do outro, acho que vem bem estoque e também entra com companhias aéreas, e nada como esclarecer isso, aqui é uma boa também, né? A gente precisa, uma que a gente precisa ser um pouco, eu costumo dizer que hoje as pessoas estão um pouco, assim, a sanidade está meio bagunçada, né? São muito egoístas, elas querem do jeito que, porque meu filho quer e pronto, calma, não é assim. Cadê a empatia? Cadê o respeito? Pô, aquela pessoa, vamos ali pedir, você troca pra mim? Não, nada a ver. E me parece ainda que esse caso, eles estavam em família, Estavam em família. Tinha uma pessoa da família que estava sentada na janela. Que tinha uma outra janela, mas pelo que eu vi, a criança queria aquela janela. E isso aí veja. que você falou, né, é muito perigoso, várias narrativas, porque assim, ó, por algum motivo, a população ficou do lado da moça ali da poltrona. Mas vamos supor que tivessem criado uma narrativa e ela tivesse ficado de vilã da história. Então, assim, querendo ou não, todos nós levamos anos para construir o nosso nome, a nossa história. Nossa reputação, e às vezes, vamos supor que se tivesse ficado de vilã, talvez ela poderia ter sido demitida, poderia ter tido um outro desfecho. Então, hoje, eu sinto que em muitos momentos a gente tá pisando em ovos. Com o que eu vou falar? Será que eu vou ser mal interpretado? Tem hora que é bem complicada essa atualidade que a gente tá vivendo. A gente tem que tomar um cuidado. Porque também tem essa coisa, porque você falou, que você tá sendo preconceituoso, porque você isso, né? Tem que tomar muito cuidado. E ela foi bem sangue frio, porque ela não falou nada. Se ela tivesse talvez falado uma palavra, alguma coisa ali, poderiam ter pegado ela e... ela foi expert, ainda bem que ela agiu daquele jeito. Ainda bem que ela ficou na dela. E a questão, até a gente falou um pouquinho antes disso, dessa sutileza, né, que nem, querendo ou não, o casal de Miami, né, que foi lá e começou a brigar, discutir e tudo mais, né, a gente não sabe da história, né, mas a gente não tava lá, mas o entendimento que falava, o inglês falava pouco, então, imagina já tu estando em outro ambiente para estar fazendo isso. Meninas, muito bom, a gente já tá chegando ao final e eu vou pedir, não sei, a Ju tem moral, aqui, ó, a Ju tem moral comigo, Ju, tu quer falar mais alguma coisa relacionada a esse assunto que a gente não comentou? Fica à vontade, minha querida. Não, a única coisa que eu quero falar, porque assim, aqui a gente pontuou os pequenos detalhes e os grandes detalhes que fazem a diferença. É claro que se a gente for
pegar, esmiuçar, né? Cada detalhe a gente ficaria aqui por horas, tá, pessoal? Mas, e lembrando que cada caso é um caso. Aqui a gente falou de diversos. Vocês viram aqui que a gente jogou, acho que uns 5 exemplos aqui de casos diferentes, tá? Então, cada caso é um caso. O que eu quero alertar vocês cuidado com informações vindo ali pelo Instagram, por internet. Faça sua simulação, ganhe 10 mil. Cuidado com isso. Procure sempre um advogado da sua confiança, que tenha ali especialidade no assunto, tá? Sempre, tá? É uma informação que você está dando de documento seu, você está cedendo informações importantes. E lembre-se, direito é para ser exercido e buscado quando ele é violado. Então não pense assim, não vou atrás disso não. Não, se isso é uma dor e causou um transtorno, você tem direito a uma indenização para ter uma compensação de tudo isso. Então, atraso superior a 4 horas ou cancelamento de voo, você tem direito à indenização. Busque seus direitos e a gente está aqui para lutar por eles. Exatamente, faço minhas as palavras da doutora Juliana. Se os direitos eles existem, você tem que buscar por eles, fazer valer, né? Não deixar haver navios aí. Aí, show. Vou pedir, então, para olhar para a câmera 3 e aí como que o pessoal encontra vocês, seja no Instagram, e vocês também, se quiser passar o telefone comercial de vocês, fica à vontade. Tá. Para me achar lá no Instagram, inclusive, eu costumo dar bastante informação de utilidade pública, tá? Golpe do Pix, voo atrasado cancelado, direito do arrependimento, tá, gente? Enfim, são diversos temas que a gente tem. @julianagarcia.adv no Instagram e o WhatsApp 44991727109, que também vai estar lá no link da bio. Show, Rafa. Pessoal, para vocês me encontrarem ali nas redes sociais, tanto no Instagram, tô no Instagram, no YouTube, TikTok, Twitter, até no Kawaii, a gente tá em todos. O meu nome completo é Rafaela, com 2 Fs de fortuna, Camelo Sasso, S-A-S-S-O, Rafaela Camelo Sasso. O meu WhatsApp é o DDD 62 99225 1177, 62 99225 1177. Agradeço aqui a doutora Juliana, que me convidou para estar aqui, essa advogada maravilhosa. Minha parceira. Que já conheço há alguns anos e fico feliz de estar sempre com ela. Noel, adorei o seu podcast. E é isso, fico muito feliz de estar inclusive, fazemos parte, Noel, da Comissão de Direito do Consumidor na OAB de Balneário Camboriú. Temos escritório físico também aqui em Balneário. Exatamente. E é isso, estamos aí para lutar pelo direito de vocês. E além de Balneário, a gente atende, né, no Brasil inteiro. Brasil inteiro. E fora do Brasil também. Tem alguns clientes internacionais aí. Aí, show. Pessoal, então esse foi o podcast número 23, para você dar uma orientação, que você que está pegando voo, conhecer os seus direitos, né, e também os seus deveres, também a gente falou um pouquinho disso, tá? Sempre na segunda-feira e na quinta-feira, o seu podcast, o do TiarajuCast, sempre às 19 horas, tá? Meninas, foi muito bom a conversa com vocês, muito esclarecedora. Para mim, eu que ando de vez em quando, me ajudou um monte. Imagino para o pessoal aí que está assistindo, que estava em dúvidas e tudo mais. E contrate um advogado da sua confiança. Será que eu tenho direito ou não? Vale a pena entrar em contato, e tem alguma sugestão das meninas, ou pega um advogado da sua confiança para estar puxando isso e para ver se realmente tem direito. O pessoal faz porque eles não correm atrás, certo? Porque eles fazem um cálculo, de 10, aí 2 entram para discutir, entre aspas, esse direito, e o resto não está nem aí. E por isso que eles pegam, eu vejo isso assim, que é descaso mesmo. Tanto fazem e tanto fez. Tá bom? Muito obrigado, pessoal, e se encerra mais um Tiaraju do podcast.